Olá, minha amiga, meu amigo, tudo em paz com você? Eu espero que sim e desejo a todos muita paz. Hoje nós vamos falar sobre renovação, a ação de nos renovar. E teremos como orientação, como inspiração, um texto do espírito André Luiz, que nos foi oferecido através da mediunidade de Chico Xavier. E este texto está no capítulo 15 do livro Coragem, esta obra grandiosa que tem nos auxiliado em nossas reflexões. E o capítulo 15 tem como título Para Renovar-nos. E é uma espécie de decálogo em que André Luiz nos concita, nos convida, nos estimula a ações renovadoras, ou seja, modificadoras do nosso padrão, do padrão que nós, porventura, estejamos ainda utilizando para reagir àquilo que o mundo nos oferece. E então, quando nós vamos parar para refletir um pouco, perceberemos que a espiritualidade nos convida a deixarmos de ser reativos e passarmos a termos uma atitude de ação positiva, então que sejamos proativos. É claro que diante de um estímulo exterior eu posso ter uma ação, uma reação, uma resposta, mas que esta resposta seja a resposta mais saudável para todos, que seja uma resposta inteligente, que seja uma resposta útil, que seja uma resposta que não vá gerar ou potencializar os danos daquele estímulo exterior. Já tivemos no estudo desta obra um capítulo anterior em que tivemos ali o decálogo do bom ânimo. E este também acaba sendo um decálogo, são 10 parágrafos em que André Luiz nos oferece ali um convite a um novo fazer, a um novo agir, a um novo pensar. E é algo que é importante e será sempre importante em todos os tempos, porque refletem ali situações do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos lá para as orientações do querido André Luiz. Primeiro, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Então os problemas, embora não sejam desejados, nós temos que reconhecer que eles nos ajudam a nos fortalecermos, a ampliar a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer e de acertar. Já comentamos em outro momento um pensamento que era dito por Thomas Edison, quando ele ali recebia comentários de desestímulo de algumas pessoas que viam ele tentando ali encontrar a solução para a lâmpada incandescente e também com outros experimentos dele, e a pessoa fala, tá vendo que isso não vai dar certo, você já tentou várias vezes e errou, e ele dizia, não, eu aprendi tantas vezes como não funciona, como não deve ser feito, ou seja, ele ia afunilando, ia se aproximando do acerto até o momento em que ele acertou. Mas imagine se ele desistisse diante do primeiro problema. Vejamos lá, nós estudamos na escola matemática os problemas, né? Temos ali um problema para você resolver. Aquilo nos ajuda a encontrar a solução, a ampliar as nossas estruturas mentais, as nossas estruturas de raciocínio. Então, o problema, ele vai nos acompanhar até nós encontrarmos a perfeição. E mesmo quando formos perfeitos, nós continuaremos a encontrar os problemas, embora já tenhamos maior facilidade para a sua resolução. 2. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Tem pessoas que vivem dias de muita amargura, meses e até anos ali em razão de um erro que cometeu,
E ao invés de enfrentar, fica racionalizando, fica mentindo, vai para um desculpismo, então buscando se vitimizar e terceirizar a responsabilidade. Não, na sua cota de responsabilidade, faça uma avaliação, observe, e na sua cota de responsabilidade, perceba onde fez ali que poderia ser feito de maneira melhor, onde errou, onde se equivocou, onde se fosse outra pessoa agindo, como é que eu exigiria, como é que eu avaliaria, como é que eu apreciaria a ação da outra pessoa fazendo o que eu fiz naquela situação. E se eu verifiquei algo que se afastou do que eu já consigo eleger como ideal, tendo aí os parâmetros, os padrões da fraternidade, da verdade, da justiça, do amor, então que eu assuma o meu equívoco e que busque agora me esforçar para não mais errar. E se naquele erro eu causei danos a alguém, à vida, ao mundo, eu busque ter uma ação reparadora, uma ação de compensação positiva, ao invés de ir para um campo do desculpismo ou mesmo da autopunição, em que eu vou ali muitas vezes até somatizando enfermidades ou tendo conflitos emocionais, psicológicos, por conta de uma culpa, que é muitas vezes o meu orgulho disfarçado em culpa, que se convola em culpa, porque eu me sentia tão elevado, tão bondoso, que eu não me perdoo por ter falhado, mas todos nós falhamos. Temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas tendências negativas, as nossas fragilidades, para que possamos nos fortalecer nelas. Então, se eu não reconheço o meu erro, eu vou continuar frágil naquele campo. Eu vou continuar errando. Mas se eu reconheço aquele erro, eu falo, olha, neste ponto aqui eu preciso melhorar, eu preciso me aprimorar. Terceiro, não perca tempo e serenidade. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Então quem erra, quem comete a falha perante o outro, ele é que naquele momento é digno de compaixão, é digno, claro que vai ter que se responsabilizar pelo que fez, mas é a pessoa que está no caminho errado. Eu, na minha atividade profissional, muitas vezes vejo pessoas que carregam consigo o crime do qual foram vítimas. É claro que o criminoso, ele precisa enfrentar a justiça e receber a medida reparatória, a medida educativa necessária para que ele não volte a cometer aquele crime, para que a sociedade toda esteja advertida que não pode fazer aquilo. Mas aquele que foi vítima, deixe o sofrimento no momento do crime. E aí nós podemos estender para todas as situações que são desagradáveis, que nós identificamos que nos foram geradas por outras pessoas. Tem pessoas que carregam consigo uma traição da qual se identificaram como vítimas por anos. Muitas vezes não tem mais aquela relação, mas aquela traição compromete os seus relacionamentos posteriores, ou mantém aquela relação, mas aquilo ali é um fantasma presente o tempo todo. A gente tem que tomar uma decisão. Ou perdoa e segue para frente. Claro que você vai ter ali uma atenção com aquela pessoa, em situações novas, que possa existir um indício de repetição. Você não vai ser uma pessoa que não vai ter essa percepção, mas não vai ficar carregando consigo aquele objeto, porque senão você traz para o seu presente, você vai perpetuar aquela situação. Não, quem errou, quem se equivocou é que vai ter que se ver futuramente com o seu erro, com o seu equívoco, vai ter que se aprimorar, vai ter que reparar, vai ter que compensar. Mas se eu fui, na percepção do mundo, vítima de alguma coisa, de um erro, de um equívoco do outro, que eu passe por aquela experiência, por aquele constrangimento e possa superar e seguir bola para frente. Quarta orientação. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Vejamos, é importante aliar a razão à emoção. É importante, antes de uma decisão
que seja relevante, que possa gerar consequências maiores na sua vida ou de outras pessoas, que nós possamos passar aquele decidir pelo nosso campo da razão, pela reflexão, pela meditação, pela solicitação de auxílio e inspiração superior. Faça uma prece, peça ajuda a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda. Se está em dúvida e tem um tempo para decidir, guarde o sono à noite para que ali possa receber orientações importantes. Ou seja, o seu ato vai ser fruto não de um impulso, mas uma ação conscientizada, em que foi refletido, que eu verifiquei as variáveis, ponderei as consequências. Claro que eu não vou me transformar numa espécie de máquina racional, que não vou ter momentos de emoção. Tem situações que a gente tem que decidir de forma mais rápida, mas sempre é possível você, ainda que rapidamente, fazer uma avaliação de risco, uma avaliação do que isso pode influenciar nas outras pessoas, para que as nossas ações elas sejam as mais acertadas possíveis as ações, e que nós possamos então não tropeçando nas próprias pernas. Quinta orientação: não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Porque se eu exigir perfeição no outro ou em mim, eu estou exigindo algo que no momento não é possível, não é alcançável. Vai haver o que aí? A decepção, a frustração. A expectativa é muito grande e aí a pessoa não vai corresponder àquela expectativa, nem eu consigo responder essa expectativa de perfeição. Então, tenhamos humildade, tenhamos bom senso, mas sempre procuremos nos melhorar, porque nós nos melhorando, seremos também estímulos à melhoria do outro, ao aprimoramento do outro, porque nós vamos, de alguma maneira, contagiar aquelas pessoas que estão próximas de nós com o nosso fazer mais aprimorado. Muitas pessoas têm vontade de fazer o bem, fazer a caridade, mas ainda não estão dotadas desta iniciativa, da coragem, do saber fazer, sabe auxiliar, sabe colaborar, mas precisa que tenha alguém ali na sua frente, na liderança, para que você possa coadjuvar um trabalho que alguém já tem uma condição maior. Então, quando você se predispõe a fazer o bem, você vai estimular os seus filhos, vai estimular o seu cônjuge, vai estimular as pessoas que trabalham com você. Estimular, falar a verdade, fazer o bem. Tudo isto vai gerar uma corrente positiva. 6. Simplifique seus hábitos. Porque quando a gente começa a ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo, de forma muito complexa, de forma muito trabalhada, então aquilo que poderia ser resolvido de maneira fácil, de maneira rápida, tudo vira uma luta, tudo vira uma guerra. Então, às vezes até para fazer a caridade, nós com os nossos anseios de grandiosidade, não vou começar porque precisa disso, precisa daquilo. Comece com o que tem, na medida do que já é seguro ali, fazendo um estágio, um piloto, mas vá fazendo e vá ampliando, porque é no fazer que nós vamos criando as condições. Mas não, eu quero às vezes ter lá uma atividade muito grande e aí acaba não fazendo a caridade. E eu lembro uma frase de Bezerra de Menezes, quando dizia que a caridade, quando é muito discutida, chega tarde. E o necessitado muitas vezes já não está mais ali, já foi colhido por um sofrimento maior, ou às vezes até pela morte material, morte do corpo físico. 7ª orientação: experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Vejam, quando o médico se depara com um paciente com uma enfermidade, o que é que ele faz, via de regra? Ele oferece um medicamento que vai se contrapor àquele sintoma para amenizar e, conhecendo a causa, para se contrapor aos fatores que estão gerando aquilo. Então, se uma criança está com febre, você vai dar um antitérmico, você vai, depender da situação, você vai botar compressa de água fria, você vai dar um banho, você vai contrapor aquilo e vai atuar nas causas. Em nossas vidas deve ser assim. Então, se eu estou numa situação em que há violência, irritação, cólera, e tudo isso é ruim para todos, o que é que eu vou oferecer? Eu vou tentar oferecer energia de paz.
Eu vou fazer uma prece para me fortalecer. Porque às vezes quando nós somos orgulhosos, vaidosos, a gente quer responder, a gente quer dominar, a gente quer vencer aquela batalha. E a gente vai ficando irritado também. É o barulho, algo ofensivo, injúrias, calúnias. A gente vai ficando irritado naturalmente pela nossa condição de imperfeição. Mas aí nos fortaleçamos na prece, na reflexão, na meditação, saindo às vezes, se possível, daquele ambiente, se eu já não consigo ali me segurar. Mas aí que tenhamos humildade para não ser o dono da razão, para não ser o protagonista, para não ser aquele que vai trazer a solução para tudo. E o silêncio, porque aí com o silêncio a irritação vai saindo, vai abandonando, a violência também. E confiemos na misericórdia divina, dos amigos espirituais, que quando nós nos colocamos à disposição e nos esforçamos para ter as condições de auxiliar, os amigos espirituais vão auxiliar para acalmar as pessoas, para afastar alguém, para encontrar uma resposta, mas nós precisamos ser aquele agente catalisador, a ferramenta do Senhor, a ferramenta da espiritualidade naquela situação, em qualquer lugar. No trabalho, no hospital, na escola, numa situação de trânsito, no ambiente familiar, sempre. Lembremos que se tem 10 pessoas em casa, nós vamos ter 10 anjos da guarda, 10 mentores. E se nós não nos acertamos, eles se acertam. Porque para serem mentores, tem que ter essa condição superior à nossa, de convívio. E todos querem o bem de todos. Então, se nós fizermos os esforços necessários, nós estaremos sensíveis à inspiração, à orientação desses todos benfeitores, cada um do seu e muitas vezes até de outros irmãos que falam, olha, fale isso, oriente isso, traga para cá. E aí nós vamos auxiliar. Mas cada um precisa fazer a sua parte. 8ª orientação, comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Tá com problemas, tá ali precisando compartilhar suas dores, suas dificuldades com alguém, todos nós precisamos, não é como se fosse uma panela de pressão e a gente explode ou implode, a depender da situação. Às vezes a pessoa é introvertida, ela vai ficando ali, tem hora que ela vai explodir. E tem situações outras que a pessoa se implode, que ela vai somatizando ali, então vai gerando doenças, ou muitas vezes vai gerando problemas psiquiátricos, até uma depressão, e pode levar até um suicídio. Então nós precisamos ter alguém para conversar, alguém da nossa confiança, mas não vamos contar a nossa vida para todo mundo, porque nem todas as pessoas, e talvez poucas pessoas, têm a condição de guardar segredos, serem discretas, oferecer as respostas e não tem interesse. E muitas vezes na nossa fragilidade a gente às vezes acaba contando as nossas questões para pessoas que não vão auxiliar em nada e que, se não tivermos cuidado, vão atrapalhar. Então tenhamos essas pessoas da nossa segurança, esses amigos do coração, que podem ser familiares, pode ser alguém da religião que nós professamos, pode ser um colega de trabalho, mas uma pessoa que vai ter essa capacidade de discrição e bondade. 9ª orientação. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Então fala aqui para que nós, diante dos problemas, não sigamos pelos caminhos da fuga. Aqui citando especificamente dos vícios materiais, mas isso também acontece nos vícios de ordem moral, de ordem mental. Não sigamos para as fugas, porque não vai resolver o problema, não resolve, nós vamos ter que nos deparar com esse problema. E ainda vai acrescer ao problema as consequências do vício. Os problemas orgânicos, os problemas sociais que eu posso gerar por conta de um vício, dos nossos comportamentos, porque aí vai fragilizando ali os nossos freios pessoais, então a gente pode fazer coisas que se arrependa depois, e ainda tem a atração de companhias espirituais infelizes, inferiores. E por fim, conclui André Luiz:
Lembre-se de que você é um espírito eterno e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Se nós estivermos em paz, cada um consigo, bem consigo, sabendo o que está fazendo o que pode, o que se esforça, na medida das suas possibilidades, que não está exigindo perfeição de si mesmo, mesmo que alguém venha a nos injuriar, a nos ofender, nós teremos resistência contra isso, porque a nossa autoestima estará equilibrada, nós teremos um bom autoconhecimento, então teremos a nossa paz interior. Então que busquemos nos renovar, busquemos diante de cada situação dessa do mundo que nos excita a repetir um padrão, antes de repetir, façamos aquela avaliação, aquela meditação, aquela reflexão, ainda que seja rápida. Isso mesmo tem sido positivo? Isto é algo saudável para mim e para o outro? Eu preciso disso? Isso não vai acabar postergando a resolução de um problema? Então que busquemos sempre estar neste processo de aprimoramento, de renovação, para que os nossos dias sejam cada vez melhores, porque o nosso dia ser melhor ou pior, ele depende muito menos dos aspectos exteriores, mas sobretudo de como eu vou agir diante daquilo que o mundo e que as pessoas nos oferecem. É a nossa resposta íntima. E que a nossa resposta íntima seja sempre de paz, de tolerância, de alto amor, de autoconfiança e de certeza, da certeza de que nós não estamos sós, que imortais somos, que somos imortais e que apesar de todos os percalços no caminho, nós sempre continuaremos a viver e está em nossas mãos a decisão de viver em paz para alcançar a felicidade. Um grande abraço a todos e que Jesus continue a nos envolver hoje e sempre.